Então, bora compartilhar aqui nesse vídeo de hoje quais são os 3 passos aí que eu acredito, as 3 coisas que você deve fazer para que você consiga atingir qualquer objetivo na vida, conseguir conquistar qualquer resultado que você tenha na vida, né? Então, o primeiro passo é você puxar a responsabilidade para você, tá? O segundo passo é mapear exatamente onde está o 80-20 do problema ou do desafio. E o terceiro passo é você fazer uma busca incansável pela solução. Eu vou explicar cada um desses passos. Então, o primeiro deles aqui, que talvez seja o mais importante, inclusive, para você conseguir ter resultado em qualquer coisa que você se propõe a fazer, é você entender que a responsabilidade, ela sempre é sua. E responsabilidade é diferente de culpa, né? O que isso quer dizer? Muitas das vezes acontece algo na sua vida onde a culpa não é sua. Então, por exemplo, se você está caminhando tranquilamente na calçada, sei lá, no seu bairro, e um carro simplesmente sobe na calçada e te atropela, e aí você quebra a perna, sei lá, algo do tipo. A culpa daquele acidente não foi sua, mas a responsabilidade de como que você vai lidar com o que acontece, com as consequências daquele acidente, ela é sua. Mesmo que a culpa do acidente não tenha sido sua. Você pode simplesmente ficar se lamentando e deixar aquilo acabar com sua vida, sei lá. Aí você perdeu o seu emprego porque você não tem mais forças para se dedicar, porque você ficou algum tempo parado com a perna quebrada. E sei lá, e você tem um monte de prejuízo na sua vida por conta daquilo ter acontecido. Então isso pode ser um fator que rola, né? A culpa não foi sua, mas na hora de puxar a responsabilidade de como que você ia lidar com aquela situação, você não puxa e você fica ali se sentindo uma vítima da situação e sofrendo por conta da situação sem tomar o controle do que está no seu controle, que é esse papo da responsabilidade de fato. Então, a responsabilidade, a gente puxar a responsabilidade pra gente é uma coisa muito difícil de fazer para a maioria das pessoas, porque a gente tem a tendência natural, o ser humano tem a tendência natural, até pelo ego, pelo envolvimento do ego, de terceirizar a responsabilidade e terceirizar e se colocar numa posição de vítima. Essa é a realidade. Então é muito fácil você terceirizar a responsabilidade do que está acontecendo com você, daqui para frente principalmente, se colocando como uma vítima do que aconteceu. Isso é o natural da maioria das pessoas, é assim que a maioria das pessoas agem, né? Então, a maioria das pessoas, por exemplo, estão num emprego ruim e elas não entendem que ninguém colocou uma arma na cabeça delas e obrigou elas a ficarem naquele emprego, né? Elas simplesmente colocam uma desculpa de que elas não têm escolha, não têm opção de sair daquele emprego porque elas precisam do dinheiro, mas elas nem sequer se dão ao trabalho de fazer um mapeamento de qual que é o 80-20 do problema, de por que ela não consegue dinheiro e qual que é a possível solução, a busca incansável pela solução que ela quer de um novo emprego que pague mais ou até de um empreendimento ou algo do tipo. Então as pessoas, elas têm essa tendência a terceirizar a responsabilidade e se fazerem de vítima, se colocarem na posição de vítima. Fiz o que eu pude, né? Não tem mais o que fazer, porque simplesmente eu tô nessa posição aqui só por causa de tal coisa que aconteceu. Então eu tô nesse emprego aqui só porque eu não tive uma oportunidade de estudar numa faculdade melhor, ou porque eu não tive uma oportunidade assim, as oportunidades de emprego estão muito ruins, né? O mercado de trabalho, ele tá muito ruim. Ou então você é empresário, você já entendeu que você consegue gerar sua renda, mas você vai lá e coloca a culpa no mercado. Você fala que é a sazonalidade que não te faz vender, e a culpa não é sua, a culpa é do mercado, né? Ou de repente você, sei lá, trabalha com vendas, por exemplo, e não tá conseguindo vender, aí você coloca a culpa na qualidade dos leads. Sei lá o que você quer que seja o caso que acontece com você, mas o mais normal, mesmo as pessoas que têm consciência dessa diferença entre vitimismo e autorresponsabilidade, responsabilidade extrema, a maioria dessas pessoas não conseguem se colocar na posição de responsabilidade extrema de fato. E para mim, isso é o mais importante dos 3 pontos que eu vou falar aqui. Por quê? Porque se você simplesmente puxa a responsabilidade de tudo, independente de quem é a culpa, independente de qual foi a razão que te causou estar naquela situação, mas você puxa a responsabilidade extrema e diz, é minha responsabilidade, tá aqui, ó, é comigo. Eu consigo mudar essa porra. Não é o outro, não é o terceiro, não é o governo, não é nada. Eu consigo mudar essa porra. Outro dia eu recebi numa caixinha de pergunta ou no comentário de alguma coisa que eu postei no meu Instagram, e o cara dizia assim, não, mas na verdade era uma caixinha de pergunta e o cara, eu postei isso no Reels e ele comentou no Reels. E a caixinha mandava assim, eu tô há 4 anos faturando 15 mil, não saio do lugar. E aí
na resposta em vídeo, eu meto o pau na pessoa e falo, cara, você tá aí porque você quer, você tem que sair do lugar, você tem que entender que isso é uma empresa, que você não pode depender de indicação, você tá falando em que vive de indicação e você tem que ter um processo de aquisição de clientes, é óbvio que você não vai sair do lugar se você tá nessa zona de conforto de viver só de indicação. E aí o cara nos comentários fala, não, mas eu não quero nem faturar mais, é outro cara, né, respondeu lá nos comentários, eu não quero nem faturar mais de 15 mil reais, porque o governo tá uma merda, então nem vale a pena faturar mais de 15 mil reais. Mano, como assim? Não vale a pena. Se o governo tá uma merda, isso deveria ser o principal motivo, a principal razão para você de fato querer faturar mais. Isso é o que deveria te motivar mais a querer construir algo maior para você não depender do governo. E aí você está dizendo que você prefere continuar dependendo do governo porque o governo tá ruim. Isso é a maior estupidez que eu já ouvi na minha vida. Não faz absolutamente nenhum sentido. E é assim que a maioria das pessoas pensam, mesmo quem já está empreendendo. Então, às vezes você acha que você está empreendendo, você já saiu da caixinha de pensar que você tem responsabilidade, a responsabilidade é sua de mudar a sua vida, mas não, às vezes você continua preso nessa mesma coisa. Você só mudou o objeto, né? Agora você vai colocar a culpa no mercado, agora você vai colocar a culpa no algoritmo do Instagram, que não está trazendo bons leads para você. Você vai colocar a culpa em qualquer outra coisa que você puder colocar, para não dizer que a culpa, ou que a responsabilidade pelo menos é sua. Muitas das vezes a culpa é sua, e mesmo que não seja, a responsabilidade é sua. Esse que é o entendimento que você tem que ter. E aí o segundo passo para você ter sucesso, ter resultado em qualquer coisa que você se propõe a fazer, é você mapear o 80-20 do problema, do desafio. Todo desafio, todo problema que você está vivendo, independente da causa que aconteça, existe um 80-20 de qual que é a maior parte do problema. Por exemplo, eu tenho um mentorado meu que ele estava faturando 30 mil reais na agência dele, 30 mil por mês, e ele chegou para mim e falou assim, Bruno, eu não aguento mais, eu estou completamente preso no operacional e eu não consigo sair do operacional. E aí, beleza, eu fui avaliando, fazendo algumas perguntas, eu falei, cara, mas não faz tanto sentido, seu ticket médio é alto, você tem vários clientes, você tem uma pessoa que já trabalha com você e te ajuda, não faz tanto sentido você falar comigo que você não tem tempo para fazer nada. E eu fui tentando entender, me conta sobre seus clientes. E ele mesmo não tinha percebido, a gente chegou à conclusão que ele tinha um cliente desses 30 mil reais, um cliente que pagava 5 mil reais para ele, era o cliente que tomava 80% do tempo dele. Por quê? Porque esse cliente, apesar dele ter um contrato ali que não tinha exclusividade, ele tratava esse meu mentorado como se fosse um funcionário da empresa. Então ele passava o dia dele, várias horas do dia dele, em reunião com a empresa daquele cliente. E o 80-20 da insatisfação de ele estar preso no operacional era aquele cliente. E a partir do momento que ele tirasse aquele cliente, que ele desligasse aquele cliente e substituísse por outro, ou simplesmente cortasse o contrato, explicasse que não estaria mais fazendo sentido para ele estar com aquele contrato, 80% do problema dele seria resolvido de estar preso no operacional. Então, e ele fez isso e ele continuou crescendo, trabalhando muito menos horas, uma fração do que ele trabalhava, porque a maior parte do trabalho dele estava envolvido com aquele cliente. E isso é muito louco. Isso é muito louco. Por quê? Porque para pensar. Um movimento que ele fez, ele conseguiu resolver. Ele poderia ter colocado ali 2 clientes de 2.500, por exemplo, poderia ser até um ticket menor, mas clientes que não dessem tanto trabalho, que isso seria resolvido. E ele acabou colocando clientes mais ou menos do mesmo ticket, até alguns de ticket maior. Mas ele ganhou tempo. Todo problema, todo desafio, ele tem uma parcela daquele desafio, daquele problema, que é a maior parte da solução, do problema, né? A maior parte do que faz o problema ser um problema. E você deve identificar qual é esse 80-20, porque muitas das vezes a gente não vai conseguir resolver tudo que a gente quer resolver. A gente não vai ter todas as ferramentas, todo o cenário perfeito para poder resolver tudo daquele problema. Então a gente entende qual é o 80-20. O 80-20 vem da teoria de Pareto, né, que 20% dos esforços trazem 80% dos resultados, né, e 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então, qual que é o Pareto? Qual que é o ponto que você mexe naquilo e aquilo te dá a maior parte da solução resolvida? E entenda que na maioria das vezes você não vai conseguir resolver 100% do problema. Você vai ter que escolher resolver em partes. E é assim que é, pelo menos, na maior parte das coisas que a gente faz na vida, principalmente se a gente está falando de empreendedorismo. E aí o terceiro ponto é você entrar numa busca incansável pela solução. Então você identificou o 80-20 do problema, talvez você não saiba qual seja a solução. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da agência do meu mentorado era um exemplo muito claro de qual era a solução. Corta esse cliente, substitui ele por 2 clientes ou por um cliente que pague o mesmo valor e que dê uma fração desse trabalho. Pronto, essa era a solução, ela estava muito clara. Já na identificação do problema, a gente identificou que essa era a solução simultaneamente. Existem alguns tipos de problema que você não vai conseguir identificar a solução imediatamente, tá? Então, se você tem um problema que ele é muito complexo
e você já entendeu qual é o 80-20 desse problema, mas ele é muito complexo de ser resolvido. Trabalhe incansavelmente para poder conseguir chegar na solução. Ponto. Qualquer que seja a situação, trabalhe incansavelmente, teste coisas novas até que você consiga. E não desanime no percurso quando as coisas não estão dando certo. Por exemplo, teve uma época que na minha empresa eu estava com um problema bizarro, de vendas e oscilação de vendas oscilando, e eu entendi que o 80-20 do problema era a cultura que estava instalada no time de vendas que eu tinha. Era uma cultura negativa, uma cultura ruim, uma cultura que ela não propiciava o resultado. Só que é um problema complexo. Eu não conseguia simplesmente chegar e acordar um dia e falar assim, tá bom, galera, essa é a nova cultura, acabou a cultura antiga. Não. Isso passa por um processo muito louco de substituição de pessoas, passa por um processo de substituição da cultura e de doutrinação da nova cultura, passa por um processo que alguns ovos vão ser quebrados para fazer um omelete, né, entre aspas, que é, por exemplo, alguns desligamentos, algumas pessoas saindo da empresa muitas das vezes por causa desse tipo de coisa. Só que o meu compromisso quando eu me encontro com uma situação como essa é trabalhar incansavelmente naquela solução. Então eu não paro de tentar buscar aquela solução e eu simplesmente não desisto. Não existe para mim a opção de desistir quando eu me deparo com problemas como esse. Por que não existe a opção de desistir? Porque, cara, todo mundo que não para acha alguma forma de conseguir dar certo naquela parada. E quem não acha essa forma de conseguir dar certo é porque não entendeu essa parada que é o primeiro ponto que eu falei da responsabilidade extrema. Isso é uma coisa que eu aprendo muito com o meu sócio sobre isso, que é um desdobramento ali dos aprendizados que ele traz para mim sobre o Jocko Willink, né, que é um cara muito foda, um ex-militar, que ele tem um livro que se chama Responsabilidade Extrema. Eu recomendo, inclusive, que você leia esse livro, porque esse livro ele vai te trazer a perspectiva sobre isso. E a responsabilidade extrema, ela é isso, é você entender que tudo na sua vida que acontece é responsabilidade sua. Sejam as coisas ruins ou sejam as coisas boas. E aí, quando você entende isso, e você se decide, porque é uma decisão, se decide não parar mais de trabalhar incansavelmente naquela solução, uma hora você encontra a solução. Comenta pra mim se fez sentido isso aqui que eu falei. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.